Localizem a primeira carta de Pedro, mais no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Estão prontos para a palavra de Deus? Amém. Nós somos estes que creem na loucura da pregação. Não há poder como o poder da palavra de Deus. Então vamos ouvi-la, vamos recebê-la, vamos acolhê-la. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Malfeitor, neste texto, significa alguém que cria problemas toda hora. Que nenhum de vocês sofra como aqueles que criam problemas, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Graças a Deus. Querido Deus e Senhor, nós cremos que a Tua palavra é autoridade sobre nós, inspirada pelo Teu Espírito, preservada pelo Teu Espírito, e agora apresentada a nós pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos dê a devida compreensão do que está no texto, e mais do que isto, que Ele abra o nosso entendimento, e que Ele quebrante o nosso coração, para que a recebamos a Tua palavra tal como ela é, viva, poderosa e eficaz. Nós confiamos em Ti e cremos que esta será mais uma manhã importante, decisiva, memorável na Tua casa. Com ações de graças, amém. Sentem-se. Vocês devem ter notado que este é um texto cuja ênfase é mesmo sofrimento, ou sofrimentos. A palavra aparece algumas vezes, inclusive relacionada à pessoa de Jesus. Este texto, este parágrafo, trata também dos sofrimentos de Jesus, mas também dos sofrimentos dos que são de Jesus, portanto, dos nossos sofrimentos. O que vocês acham de receber uma mensagem que esclareça bem
os sofrimentos que vocês já atravessaram ou talvez enfrentem hoje. Uma mensagem que nos dê as respostas que sempre esperamos ter a respeito dos nossos sofrimentos. Estão prontos para recebê-la? Não será hoje. Porque ninguém tem condições de explicar tudo a respeito de sofrimentos. Há um aspecto velado, oculto, misterioso. No entanto, hoje eu quero passar a vocês algumas convicções que partem deste texto, que partem desta carta e que partem da Bíblia, das Escrituras como um todo. A carta de Pedro, embora alguns discordem, tem como temática principal sofrimentos. Mas não é uma carta que traga abatimentos, pelo contrário, é uma carta que encoraja, que anima, que apresenta a esperança viva que está diante de nós. Mas o apóstolo entendeu, sob a direção do Espírito, que ele precisava escrever a respeito de sofrimentos. Porque aqueles que receberiam a carta, inicialmente, estavam sendo expostos. Eles eram ridicularizados, eles eram afligidos, eles eram atacados, eles eram perseguidos e eles eram martirizados. O Evangelho sempre encontrou resistências. Foi assim no primeiro século, quando este texto foi preparado e encaminhado a igrejas, e é assim hoje. Há sempre oposições à voz de Deus no mundo. E alguns agridem, atacam ferozmente os que pertencem ao Senhor. E há sofrimentos que são causados exatamente por perseguições. Mas há outros sofrimentos que todos nós enfrentamos, porque nós, até então, temos boa liberdade para divulgar a nossa fé e para vivê-la. Nós não precisamos nos esconder. Nós não nos reunimos em catacumbas, em underground, nada disso. Nós estamos aqui. E todos sabem que estamos aqui. Somos livres. Mas, e os nossos sofrimentos? Deixe-me dizer algumas coisas a vocês que o Senhor me ensinou. Eu tenho lido e relido esta carta. Algumas dessas convicções já foram reafirmadas na minha trajetória com o Senhor. A primeira convicção, e ela parece bem óbvia, e parecerá bem óbvia a vocês, é que nós sofremos indistintamente. Como seres humanos, nós sofremos. Não há um exemplar, um ser humano que possa dizer que não sofre, nunca sofreu. Isso faz parte da nossa condição e do nosso meio ambiente. No mundo, sofrimentos são implacáveis. É bem verdade que às vezes olhamos para alguns e achamos, não, estes aqui parecem não sofrer, não sofrem nunca. É uma tendência nossa, às vezes, estabelecermos comparações e acharmos que sofremos mais do que outros, ou também olhamos alguns e concluímos, estes sofrem mais do que nós. E embora alguns tenham períodos bem amenos e confortáveis, até longos, eles não são intermináveis. E há momentos de aflições, há momentos de apreensões, há momentos de dores. Nós todos sabemos disto, porque há momentos de partidas, há momentos de perdas. E como perdas, por exemplo, nos atingem profundamente e geram vazios com os quais nós não sabemos lidar. Sofrimentos alcançam todos. Todos. Não há aqueles que estão imunes às dores.
Todos nós. Mas há uma segunda convicção, que, de certa forma, está bem ligada à primeira. Porque ainda que sofrimentos nos atinjam indistintamente, ou seja, todos os seres humanos, sofrimentos nos atingem distintamente. E agora, eu não estou me referindo a sofrimentos generalizados. Estou falando daqueles que atingem cristãos ou discípulos de Jesus. Gente como a gente, como estes que foram recebidos hoje, estiveram aqui na plataforma, como os que foram batizados ontem em nossa igreja, como aqueles que estão espalhados ao redor do mundo. Cristãos sofrem de uma forma diferente. E eu sei que alguns diriam, cristãos sofrem ainda mais, mas isso é bem discutível. Porque ainda que soframos, pagando, entre aspas, os custos de sermos discípulos de Jesus, fiéis, os que não são discípulos de Jesus pagam um preço ainda mais alto. Porque ainda que soframos, nós entendemos a nossa existência. Sabemos de quem procedemos e para quem vamos. Há uma direção sobrenatural sobre nós. E isto altera a maneira como pensamos em sofrimentos, como nós suportamos sofrimentos. Os que não conhecem o Senhor, obviamente, desobedecem o Senhor. Não vivem de acordo com os planos do Senhor. E eu poderia dizer a vocês, e muitos concordariam imediatamente com a minha afirmação, que sofrimentos dependem das escolhas que são feitas. Eu poderia ter separado muitos textos, mas eu separei apenas 2 versículos do livro de Provérbios para passar a vocês, para que me acompanhem. No livro de Provérbios, a sabedoria é como que uma personificação de Deus, do Senhor. Então, seguir a sabedoria é seguir a Deus. É reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. E no final do capítulo 8, os 2 últimos versículos, está escrito: quem me encontra, ou seja, quem encontra a sabedoria, ou a sabedoria que está em Deus, e portanto vive de forma sábia, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, quem peca contra a sabedoria, quem peca contra Deus, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam, todos os que odeiam a sabedoria, todos os que odeiam a Deus, amam a morte. Então este é um texto que fala de forma muito clara entre vida e morte. Os que fazem escolhas sob a direção do Espírito, de acordo com as Escrituras, não vão sofrer da mesma maneira que sofrerão aqueles que voluntariamente, decididamente, preferirão romper com o Senhor e repudiar a sua palavra. Há escolhas que trazem penas severas, que impõem terríveis sofrimentos. Decisões são muito importantes. E nós somos estes que procuram conhecer quais são os planos de Deus para que nós nos submetamos a eles, para que não erremos. E para que não paguemos por alguns erros. Mas eu não posso simplificar esta convicção e dizer apenas, bem, então ficou claro, os que obedecem sempre estarão bem, os que desobedecem sempre estarão mal. Não, não é tão simples assim. Mas é importante que recorramos
a Provérbios e a outros textos, porque há alguns que pensam que, assim, não importa o que eu vou fazer. Quaisquer decisões, todos vão morrer, tudo vai, no final, tudo vai ser... Não, não, não. As nossas decisões são muito importantes. Nós não vivemos como estes que acham que a vida não tem sentido. E que, portanto, decisões não são importantes. Decisões são cruciais. Há uma decisão sobre todas as decisões, a de seguir o Senhor Jesus Cristo, de ser discípulo do Senhor. E esta decisão impõe uma série de decisões. E essas decisões são diárias. E estes que decidem por Jesus e se colocam como servos dele e o obedecem, precisam tomar estas decisões e assim se livrarão de complicações, de aflições e de sofrimentos. Portanto, os sofrimentos daqueles que seguem o Senhor Jesus são distintos, são diferentes. Mas, deixe-me passar a vocês uma terceira convicção. Sofrimentos, e isto vem logo na sequência desta convicção anterior, alguns são bem compreensíveis e outros são totalmente incompreensíveis. Mas, pastor, eu não poderia dar explicações a todos os sofrimentos. Há momentos de perdas e quando estamos em um cemitério, por exemplo. Não convém dizer a alguém que tenha partido em avançada idade, dizer a um familiar, bem, já era... Ou há palavras que não são suficientes. Nós não conseguimos elaborar frases de consolo completo. Há sofrimentos que nós causamos a nós mesmos e entendemos por que sofremos. Mas há outros que são permitidos, que vêm sobre nós, nós não os entendemos bem. E fazemos as perguntas, por que, como salmistas, não é? Por que agora? Por que por tanto tempo? Por que comigo? E alguns ainda dizem, não pergunte por quê, pergunte para quê, é a mesma coisa. Qual a diferença? Nós, de fato, não conseguimos compreender toda esta dinâmica. Há dias muito difíceis, há dias duros, há dias muito duros. E há circunstâncias, e vocês já devem ter enfrentado elas, em que algo não está bem, e ao mesmo tempo há um segundo fato, e depois um terceiro, tudo simultaneamente. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Não achem que conseguem explicar os sofrimentos dos outros. Não olhem para alguns, considerando estes alguns casos, não deem diagnósticos. Este está por causa... Nós não sabemos tudo. Alguns sofrimentos nós podemos compreendê-los. Muitos outros, não. Nós não sabemos como interpretar. Nós sentimos. As dores. A maneira como reagimos aos sofrimentos é algo lancinante às vezes, angustiante, mas nós não entendemos sempre. E isto, por vezes, embora alguns achem que isto faça mal, isto nos faz bem.
porque a compreensão de algumas condições ainda adicionariam sofrimentos ainda maiores. Então, meus irmãos, quando alguns sofrem, eu já ouvi assim, leia Jó, você vai entender. O livro de Jó não explica o que são sofrimentos. É uma outra proposta no livro. E eu vou passar por isto no finalzinho, tá bem? Vocês me aguardam, me acompanham? Estamos comigo? Estão? Então vamos lá. Agora essa é um pouquinho mais difícil para vocês aceitarem, mas eu vou tentar ser convincente porque eu tenho as Escrituras. Nós sofremos alegremente. Agora, notem bem, não porque simplesmente sorrimos diante das características inerentes dos sofrimentos, ou seja, se eu não estou bem de saúde, eu não vou me alegrar por causa de dores ou desconfortos, não é isto. A Bíblia não pede isto de nós. Nós não nos alegramos diante do que nos abate. O que a palavra de Deus afirma está aqui no texto que lemos. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Durante os sofrimentos, nós acabamos conhecendo melhor aquele que aprendeu a obediência por meio de sofrimentos. Nós conhecemos a Cristo de uma outra maneira. O apóstolo Paulo disse que queria experimentar essa comunhão dos sofrimentos de Jesus. Isso parece difícil para nós, mas sofrimentos nos sensibilizam, porque nos humilham. Quando estamos enfermos, por exemplo. Quando adoecemos, nós somos obrigados a ver as nossas fragilidades, nós somos vulneráveis, quebradiços. Uma queda, um acidente, essa é a nossa constituição, a nossa estrutura é frágil. Agora, nós nos alegramos, sobretudo, porque estes que experimentam amostras das dores de Jesus, são coparticipantes dos sofrimentos do nosso Senhor, também serão participantes da sua glória. É o que o texto está dizendo. Na revelação da glória de Jesus, vocês exultarão. Vocês celebrarão. É o que o texto está dizendo. E quem faz isto é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é este companheiro das horas mais alegres e festivas e das horas mais duras. O Espírito Santo tem este poder de nos revelar o Senhor e o quão próximo o Senhor está quando nós estamos em fases muito difíceis. Nós não nos alegramos, portanto, simplesmente porque estamos enfrentando ou passando por desertos. Não, mas porque nós sabemos o que está depois do deserto. E nós sabemos quem está conosco no deserto. Então, isto altera completamente a nossa condição, a ponto de podermos, então, por mais absurdo que isso pareça aos que não conhecem o Senhor, podemos nos alegrar. Podemos celebrar. E isto é algo que o Espírito faz. E é natural que alguns de nós digam, não, mas eu não consigo, eu não sei se... Nós todos estamos aprendendo, eu também. Mas este ensino é bem importante. Que nós aprendamos a suportar sofrimentos e permitir que o Espírito de Deus, a despeito dos sofrimentos, gere alegria em nós. Quinta convicção. Nós somos estes que sofrem
mas nós sofremos corajosamente. Porque o nosso modelo é o Senhor. O Senhor Jesus, nos dias da sua carne, deixou Nazaré, fez os seus percursos, as suas viagens, em aldeias, em vilarejos, em locais nos quais havia sofrimentos explícitos. E ele foi em direção a Jerusalém para morrer. E aqui está uma diferença. Jesus sabia o que ocorreria com ele, quando ocorreria. Ele tinha os detalhes. Irmãos, eu não sei qual é o dia da minha partida. Isso é muito bom para mim. Imaginem se nós tivéssemos datas. Nós não suportaríamos os sofrimentos que este conhecimento prévio colocaria sobre nós. Mas o Senhor Jesus seguiu corajosamente, e os que viam o seu semblante entendiam que ele estava olhando para Jerusalém, e ele iria para Jerusalém com coragem. A bravura de Cristo e a fidelidade de Cristo devem nos impressionar e devem nos impulsionar a ter uma postura semelhante. Irmãos, os nossos sofrimentos, eles são tão variados, né? Há tantas alternativas, momentos diferentes. O próprio envelhecimento é implacável. Mas nós temos que olhar para o Senhor e tê-lo diante dos nossos olhos e segui-lo e prosseguir. Seguir os passos do Senhor Jesus. Mesmo que espinhos firam os nossos pés, vamos seguir o Senhor. Neste último versículo que está aqui, que fecha a sessão que lemos, está escrito assim: também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Aqueles que enfrentam sofrimentos corajosamente não deixam de fazer o que precisam fazer, porque está escrito que Jesus fez o bem por toda parte, a despeito dos sofrimentos, das perseguições, das lutas, de ter que ensinar aqueles discípulos, aqueles homens que depois foram chamados apóstolos, que não aprendiam facilmente como nós. Jesus enfrentou dores, aflições e angústias e escárnio e ignomínia e vergonha como? E ainda assim ele não deixava de fazer o bem por toda parte. Os nossos sofrimentos não podem nos restringir, não podem nos imobilizar. As coisas estão difíceis, mas faça o que você puder fazer. Talvez não haja algo que instantaneamente alivie os seus sofrimentos, embora nós creiamos em milagres. Amém? Cremos em milagres. Vivemos na expectativa de milagres. Mas podemos ser instrumentos de Deus para milagres de Deus na vida dos que sofrem. Mesmo enquanto sofremos, o apóstolo Paulo entendeu isto. Ele cria que sofria também para socorrer os que viessem a sofrer de forma semelhante. E eu posso dizer que sofrimentos que eu enfrentei na minha vida, na história da minha família, com os meus mais queridos, foram decisivos para que eu pudesse servir no ministério. Para que eu não achasse que eu já sabia. Eu tinha que provar alguns sofrimentos para poder ajudar alguns. Então nós seguimos corajosamente, fazendo o bem, como está aqui, na prática do bem. Uma sexta convicção, e eu já estou chegando ao final.
é que nós sofremos solidariamente. E aqui eu preciso ir um pouco adiante, num texto que o pastor Aguiar sempre citou várias vezes. No final da carta está escrito que os nossos irmãos espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Sofrimentos atingem brasileiros, sofrimentos atingem palestinos, ucranianos, russos. Sofrimentos atingem mexicanos, atingem agrupamentos de nativos, tribos de indígenas, gente de todas as idades. E irmãos, irmãs, o que nós temos visto de sofrimentos neste ano, este é um ano que parece condensar, eu nem diria 5, mas 50 anos. A história, neste ano, parece aceleradíssima. Nós nem conseguimos assimilar uma notícia, já nos deparamos com outras. Os dias são dificílimos. A fome, a miséria, aqui e em todas as partes do mundo. E a igreja do Senhor está sofrendo. Mas a igreja do Senhor sempre, historicamente, resistiu bem a sofrimentos. Nós não podemos deixar de orar pelos que sofrem, pelos que defendem o Evangelho oferecendo as próprias vidas. E sofrimentos iguais aos nossos, piores do que os nossos. Hoje, enquanto estamos aqui, estão acontecendo. E nós precisamos ter essa segurança. Não há para nós essa história, só comigo, com mais ninguém. Parem com isso é infantilidade. Todos sofrem. E se você acha que alguém sofre menos do que você, há milhões que sofrem mais. A nossa visão não é de vitimização. Não pode ser. Mas deixe-me passar para vocês, antes de finalizarmos, uma 7ª convicção. E esta eu aprendi no hospital, depois de um bom tempo de internação. E eu me lembrava sempre dos textos de Pedro. Nós sofremos temporariamente. Que bom que esta é a última, não é? Mas alguns contra-argumentariam comigo, mas pastor Ernesto, os meus sofrimentos são muito longos. Que história é esta de sofrimentos passageiros? Porque Pedro escreveu isso aqui, está no finalzinho também. Versículo 10 do capítulo 5. O Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Este sofrer por um pouco sempre me intrigou. Mas como assim? Há alguns que sofrem por anos. Eu interpretaria de duas formas. Mesmo no mundo, para a grande maioria de nós, sofrimentos são passageiros. Há meses e anos, bem mais a menos do que dias muito, muito duros. Mas eu tenho algo mais a dizer a vocês. Eu sei que quando nós estamos em meio aos sofrimentos, eles parecem intermináveis. E por essa razão insuportáveis. Mas é uma questão de perspectiva. Estamos envolvidos por sofrimentos, concluímos, eles nunca acabarão.
Mas, e da perspectiva da eternidade? Entendem? Vejam se me acompanham. Não é de cá para lá, é de lá para cá. Uma vez na presença do Senhor, na glória, olharemos para trás. Nós que habitaremos, já habitamos a eternidade, olhar para os sofrimentos, mesmo que eles tenham se prolongado por anos, o que será? O que significará? Como que isso não nos impactará? Portanto, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Sofremos por um pouco, amém? Por um pouco. Depois de terem sofrido por um pouco, o Senhor vai nos, como está aqui no texto, vai nos firmar, aperfeiçoar, fortificar e fundamentar a muito mais. Sofrimentos não nos definem. É o Senhor que nos define. Ele é quem nos constitui. Ele é quem nos faz inteiros. Bem, mas e agora que eu passei a vocês essas convicções, como é que nós reagimos a elas? Eu quero partilhar algo com vocês para nós encerrarmos, sobre como tratamos os sofrimentos, porque eu sei que hoje mesmo, agora mesmo, aqui mesmo, alguns estão sofrendo muito, muito. E algo que eu aprendi lendo as Escrituras e na minha relação com o Senhor, é que os sofrimentos precisam ser relocados ou recolocados. Sabem o que faz muito mal a nós e intensifica os sofrimentos? Quando nós tratamos dos sofrimentos, particularmente, eu trato os meus sofrimentos comigo mesmo. Eu os interiorizo e permito que eles me abatam. Então eu entendo os meus sofrimentos num contexto íntimo, particular. Sou eu e as minhas dores, eu e as minhas aflições, eu e as minhas angústias. Mas não é esta a proposta das Escrituras. No livro de Jó, a ideia do livro é que Jó precisaria redimensionar a relação dele com Deus. Deus não explicou a Jó o que havia ocorrido. Deus se apresentou a Jó. Porque os nossos sofrimentos precisam ser entendidos na nossa relação com o Senhor, não na nossa relação conosco. Eu preciso me recolocar, me aproximar do Senhor. Só assim eu consigo passar alegremente, vitoriosamente sobre os sofrimentos, colocando-os diante do Senhor, tratando deles o tempo todo com o Senhor, permitindo que o Espírito me guie, deixando que Ele me conduza, intensificando. Não permitam que sofrimentos enfraqueçam a fé de vocês. Que sofrimentos fortaleçam a fé, intensifiquem a relação com o Senhor. Esta é a ideia. Que fiquemos mais próximos, mais íntimos. Está sofrendo? Vá ao Senhor. E permita que Ele atue. E então, na intimidade do Senhor, na relação com Ele, nessa proximidade, nessa nova compreensão de quem o Senhor de fato é na sua vida e na sua história, você terá alívio. Porque o Senhor cumpre a sua palavra e Ele traz o alívio que precisamos, Ele oferece a nós. Nós precisamos ressituar. Eu não posso ficar eu sozinho, mesmo com os meus. Em família, se há um sofrimento, toda a família precisa ir ao Senhor. Eu não tenho o poder de cuidar sozinho da minha esposa, ou dos meus filhos, ou netos. Não, nós todos precisamos ir ao Senhor.
para que Ele ministre a todos nós, e eu mesmo com todos vocês. As cargas nós não podemos levá-las sozinhos, nós precisamos colocá-las diante do Senhor. E quando nós colocamos diante do Senhor, então, nós podemos apresentar as nossas orações, e as nossas orações podem e precisam conter os nossos lamentos. Se não entendemos algo, podemos falar isso nas nossas orações. Senhor, eu não sei porque estou passando pelo que estou passando. Senhor, por que tanto tempo? Senhor, eu não aguento mais. Tudo isto pode ser dito ao Senhor. Nos humilhamos diante dEle. Nós podemos nos expor a Ele. Sabem, quando nós oramos e não escondemos o que sentimos, então é como se desenvolvêssemos o Espírito de Deus desenvolvesse uma estratégia para que ficássemos num outro nível, numa outra condição espiritual, atentos aos movimentos de Deus e não circunscritos, limitados às nossas próprias condições. Então, vamos buscar o Senhor em oração. Há tantos salmos que apresentam lamentos, dores, aflições. Os salmistas escreviam sobre aflições próprias e aflições que eram causadas por outros. Nós sabemos bem o que é isto. Às vezes sofremos por causa de ataques dos outros. Eu espero que ninguém sofra por causa de ataques nossos. Mas por vezes somos maltratados, mal entendidos. Mas precisamos ir ao Senhor em oração. E para terminar, eu quero dizer algo. Não esperem o pior. Alguns, em meio a sofrimentos, dizem para si mesmos: e agora? O que vai acontecer? Como que este quadro vai piorar ainda mais? Não, isto não confere com as Escrituras. Nós vivemos como estes que esperam o melhor, porque há promessas do Senhor neste sentido. Nós não esperamos o pior. Nós não sofremos antes da hora. Pelo contrário, nós celebramos a presença e o poder de Deus na nossa história, na nossa vida. Então, irmãos, no finalzinho deste culto, nós temos uma oportunidade importantíssima, não só para tratar dos sofrimentos que nos atingem hoje. Eu não vou fazer a pergunta: quantos aqui estão sofrendo? Vou fazer só para os que estão no altar, tá bem? Tá bom? Mas não é só isto. Eu quero fazer um convite nesta manhã, não apenas para que encontremos consolo, mas para que, graças à palavra de Deus, nós tenhamos novas convicções, para que não incorramos neste, como que um labirinto, em que não conseguimos escape, sofrimentos e sofrimentos e sofrimentos, e eles nos devoram. Não, eu não quero minimizar a dor de ninguém, mas eu quero propor que nós situemos, recoloquemos, vamos ao Senhor, vamos orar de fato, vamos buscar o Senhor. A ideia é que comecemos hoje, mas que a partir de hoje algo novo ocorra, e que o Espírito de Deus, assim como gerou em mim, por meio das Escrituras, convicções bem claras, ainda que não tenhamos explicações bem claras, mas
e que essas convicções permaneçam. Vamos ficar em pé. Eu quero usar este tempo. Quantos precisam orar comigo aqui? Vir ao altar, dizer: não, os dias estão difíceis, mas não hesitem, podem vir. Este é o momento de nos colocarmos diante do Senhor. Vamos orar e pedir que o Senhor atue, que o Senhor se mostre, que o Senhor se revele, que o Senhor nos trate, que o Senhor nos anime, que Ele nos dê coragem, que Ele nos faça prosseguir. Manina tem sofrido bastante nos últimos tempos, muito. Está aqui, assim como esta irmã, há outros, mas não perdeu a coragem, não é verdade, irmã? Crê que o Senhor vai atuar. Essa semana mesmo no hospital, um procedimento bem difícil, eu acompanhei à distância. Mas nós cremos que o Senhor é fiel e está conosco. Cremos que o Senhor nos guardará, nos protegerá, nos fortalecerá. Haja o que houver. Muitas coisas podemos perder no mundo. Perdemos aqueles que amamos. Alguns perdem o vigor, a vitalidade. Alguns perdem a sanidade. Alguns perdem bens ou propriedades. Mas algo que nós jamais perderemos é o amor de Deus em nós. Nada nem ninguém. Nós precisamos dessa presença do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão ocorrendo, alcançando irmãos e irmãs espalhados ao redor do mundo. Nós entendemos que não entendemos o que, por vezes, gostaríamos de entender. Mas concluímos que é melhor assim. Entendemos, Senhor, que estás conosco. Cremos que não nos deixas sozinhos em nenhum instante. Que o Senhor está presente na nossa história. Que o Senhor conhece as nossas dores, quaisquer dores. O Senhor sabe o que é padecer, o Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor conhece os nossos momentos de riso, mas o Senhor conhece os nossos momentos de abatimento, conhece os momentos de choro e lágrimas. Mas eis que o Senhor é este que nos quer bem próximos, bem pertinho do Senhor. Porque no Senhor há renovação, há alento, há escape, há alívio. Ó Senhor, agora eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs, estes que estão aqui. Ah, Senhor, que o Teu Espírito dê a todos eles essa convicção de quão próximo o Senhor está. O Senhor está presente, pronto para consolar, pronto para confortar. Que o Teu Espírito haja e atue em todos estes que Te buscam nesta hora.
Ó Senhor, esta é uma manhã que precisamos de uma visitação do Senhor. Vem e restabeleça estes que estão abatidos, cansados. Levanta o Senhor. Nós confiamos em Ti e cremos que atuarás. Senhor, este momento de altar não é um momento em que esperamos que tudo se encerre rapidamente. Não, pelo contrário. Sairemos da Tua casa e seguiremos os próximos dias, sofrendo como cristãos, de acordo com o que lemos na Tua palavra, como cristãos, como discípulos do Senhor, como discípulos fiéis que seguem o Senhor, que se mostrou fiel em todas as coisas e foi fiel até a morte e morte de cruz. Portanto, Senhor, apodera-te de nós e usa-nos, uns em favor dos outros, que sejamos instrumentos de consolo e conforto. Ah, Senhor, que o Teu Espírito agora nos coloque na presença do Senhor, porque nós entendemos que se sofrermos, sofreremos aos pés do Senhor. E assim nós oramos. Vamos nos levantar e cantar, encerrando este culto. Vamos, usem este cântico como uma oração. Sejam encorajados pela letra. Vamos juntos.